Que é sobre a liquidação do Banco Master e a prisão dos executivos. Nós vamos conversar com Christian Squassoni, ele é especialista em direito bancário, integrante da Comissão de Direito Bancário do Instituto dos Advogados de São Paulo. Christian, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Christian, o JP Morgan classificava desde abril o caso Master como um elefante na sala. Por que essa situação só teve um desfecho agora? Não demorou demais, não? Veja bem, Cris, primeiro, boa noite, muito feliz de estar aqui, sou seu fã. O processo, ele seguiu o processo normal de sanções previsto em lei, previsto na regra do Banco Central. Você teve um momento em que se tentou a venda do banco, essa venda não foi autorizada pelo Banco Central por razões relacionadas à viabilidade econômico-financeira da operação. Ainda se tentou essa solução da venda. Isso não ocorrendo, o Banco Central não teve opção senão estabelecer a liquidação. Mas esse processo não me parece que tenha demorado demais, e sim ele seguiu o trâmite normal do que o Banco Central precisa adotar na sua atitude. O Master teve um crescimento muito forte nos últimos anos, mas com uma estratégia de captação de recursos considerada, no mínimo, arriscada por analistas do mercado. O Banco Central poderia ter intervido antes no Banco Master? O Banco Central interviu quando ele determinou que, pela forma que o Banco Master estava operando, as suas dívidas estavam fora daquilo que ele tinha de ativos. Então, esse descompasso entre ativo e passivo foi um dos motivos da liquidação e também, conforme a investigação da Polícia Federal, os fortes indícios de irregularidades. Então, o fato de você ter CDBs que ficaram famosos no mercado, totalmente descolados do mercado, enquanto o mercado fazia CDBs no máximo 101, 103 do CDI, o Master estava jogando CDBs a 120 do CDI. Isso certamente chamou a atenção do Banco Central, que estava de olho na operação, mas, mais uma vez, ele tomou as medidas no tempo que a regulamentação determina para ser tomada. Eu vou passar para a pergunta do Eduardo Gayer, lá em Brasília, nosso analista de política. Gayer, por favor. Oi, Christian, boa noite. Eu queria te ouvir agora um pouco a respeito de uma suposta cortina de fumaça que aconteceu nesta semana, porque a Polícia Federal suspeita que aquele anúncio de compra do Banco Master pelo Grupo Fictor seria uma cortina de fumaça para desviar o olhar de Daniel Worcário, que estaria tentando fugir. No final, ele foi preso, o banco foi liquidado e nada disso foi para frente. A minha dúvida é: se isso se comprovar, o Grupo Fictor vai sofrer alguma sanção por ter se envolvido numa espécie de uma encenação, uma suposta encenação? Existe alguma previsão no direito para penalizar o Grupo Fictor? Veja, a investigação que está ocorrendo agora em relação ao Master é uma investigação de gestão temerária, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa relacionada a atitudes, relacionada a operações do Banco Master até agora. Essa operação, se ela teve ou não o intuito de cortina de fumaça ou atrasar o que o Banco Central, as providências do Banco Central, isso vai ser determinado. Não acho que seja o foco agora do Banco Central ou da Polícia Federal determinar se essa operação ela foi uma cortina de fumaça ou não. O foco agora é em buscar os ativos do banco e ver a responsabilidade e apurar a responsabilidade dos administradores. Não me parece que seja o foco, e se o crime que pode ter sido cometido seria alguma coisa relacionada à fraude, não vejo um foco agora em o Banco Central ou a Polícia Federal apurar alguma coisa em relação a essa operação, essa tentativa de venda. O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central, ele concluiu que a liquidação extrajudicial das instituições do conglomerado Master não representa risco para o funcionamento do sistema financeiro. Eu queria saber, Christian, se você concorda com essa avaliação.
O último número que eu vi é, se eu não me engano, abaixo de 2% do sistema. Ele realmente não tem, diante de todo o sistema financeiro, o valor que tá em jogo nessa liquidação, realmente não me parece determinar risco sistêmico. E se, obviamente, o Banco Central determinou isso, que tem todos os números e toda a movimentação nas mãos, acho que não há o que se falar realmente de risco sistêmico por conta dessa operação. Muitos investidores vão ter prejuízos, os que estiverem acima do garantido pelo fundo garantidor e em relação a outras operações, como vocês bem lembraram, as letras financeiras, esses terão provavelmente prejuízos, se não por dilação de prazo de receber ou por efetivamente não receber nada. Mas o risco sistêmico realmente não me parece ocorrer. A liquidação do Banco Master vai provocar perdas para 18 entidades de previdência de estados e municípios. Ao todo, esses fundos previdenciários aplicaram mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master. Isso entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Como é que fica a situação dessas entidades agora, Christian? Essas entidades, de novo, como qualquer outro cliente, elas estão protegidas até 250 mil reais pelo fundo garantidor. As que investiram em papéis não protegidos ou que está acima, elas vão esperar o processo de liquidação. O que já se fala, não se pode determinar agora, que isso vai depender da investigação, é de algum tipo de responsabilidade de quem decidiu fazer esses investimentos, se esses investimentos foram diferentes da política de investimento do fundo, se esses investimentos foram feitos de forma irregular. Isso ainda vai ser apurado, mas se for apurada a responsabilidade, a irregularidade, você vai ter provavelmente muita ação, muita atividade judicial para se ir atrás desses prejuízos que precisam, de novo, ser determinados ser determinado o nexo causal entre a atitude, entre a ação e o prejuízo tomado. Christian, como é que ficam os correntistas e investidores? Como reaver o dinheiro pelo Fundo Garantidor de Crédito? A minha primeira pergunta é: quem tinha mais de 250 mil reais, como fica? Lembrando que o FGC só cobra até 250 mil. E também queria saber, a gente sabe que o Fundo Garantidor de Crédito ele vai usar 1/3 do que ele tem nessa situação do Banco Master. Vão sobrar apenas 2/3. É para a gente ficar preocupado com isso? Não me parece, vamos de trás para frente. Tá bom. Essa preocupação não se vê em notícias, em relatórios, nenhum outro banco que esteja perto dessa situação. O que provavelmente essa situação vai gerar é algum tipo de mudança nas regras do próprio FGC, porque o que você viu na prática, falando em linguagem bem coloquial, você tinha uma instituição financeira alavancando os seus papéis, e quem teve discussões com o seu assessor de investimento, alguns diziam: olha, investe até o limite do FGC que você está protegido. Então você tinha isso quase como uma estratégia de venda desses CDBs que eram muito além do mercado, baseando parte do pitch de venda era estar protegido pelo FGC. Então, provavelmente as regras para você fazer isso vão mudar, vão apertar um pouco. Você vai ter um pouco de aperto em como o FGC vai fazer essa garantia. Não sei ainda em que nível, mas provavelmente alguma coisa vai ser repensada. Com relação aos correntistas e detentores de CDB, como se falou, até 250 mil, entrar no aplicativo, baixar o aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos e seguir as instruções, fazer o cadastro, aguardar o processo de liquidação, mandar as informações dos credores para o Fundo Garantidor de Crédito. Com base nessas informações e nos cadastros, você vai ser chamado para assinar um termo de subrogação e vai receber esse valor, que tem que ser na mesma titularidade. Isso até 250. Acima de 250, você tem que esperar o relatório do liquidante,
que vai dar as instruções de como se buscar esses valores. E aí é um relacionamento com o liquidante que vai fazer todo o aviso da forma de se buscar esses valores. Eu vou passar para mais uma pergunta do Eduardo Gayer. Christian, então, pelo que eu entendi, se os fundos fizeram algum tipo de aporte no Banco Master que não seria usual ou possivelmente até com um dolo por trás, os gestores podem ser responsabilizados, muito embora não haja garantia de que os contribuintes desse fundo serão ressarcidos. Agora, em relação àqueles gestores de investimentos que chegaram a sugerir compra de CDB do Master com um valor tão astronômico de rentabilidade, né? 140% de CDI. Esses gestores podem ser responsabilizados por indicar um produto que tinha uma aparência de vender terreno na Lua, mas que na prática acabou se mostrando um mau negócio. Esses gestores podem ser responsabilizados? Eu acho um pouco difícil. Uma coisa é você ser um gestor e ser responsável pelo investimento de um fundo. Logicamente, eu vou voltar a insistir. Isso precisa ser apurado, se efetivamente há um nexo entre a ação e o prejuízo de forma irregular. Quanto aos assessores de investimento, que acho que é a pergunta que você fez, esses assessores de investimento, eles estão sujeitos a regras de suitability, que são regras do que você pode oferecer para quem. Se você cumpriu essas regras e você deu a informação sobre os riscos, o que você precisa fazer, de novo, é uma obrigação mais de meio do que de resultado. Se você informou corretamente os riscos, se você ofereceu para uma pessoa que tinha a capacidade de entender esses riscos e você efetivamente os mostrou, me parece difícil qualquer responsabilização diante disso. Você precisa efetivamente saber onde você está investindo, obviamente com a assessoria do seu assessor de investimento, mas todos precisamos saber que não há almoço de graça. Então, de certa forma, obviamente que eu não estou culpando a vítima, mas essas decisões de investimento, elas precisam ser muito bem pensadas, principalmente quando elas são muito descoladas do mercado. Christian, muito obrigada mesmo, ficou muito claro, você esclareceu muito bem as nossas dúvidas. Obrigada e volte mais vezes aqui. Posso fazer? Claro que pode. Eu queria aproveitar para dizer, cuidado com fraudes. Vai aparecer provavelmente alguma tentativa de te ajudar a furar a fila do FGC. O FGC ele não pede senha, ele não pede Pix, ele não pede nada. Então, atenham-se ao que está estabelecido no aplicativo do FGC para vocês terem segurança. Muito cuidado nessa hora, que pode aparecer muita gente tentando enganar as pessoas que têm créditos a receber. Muito obrigada, muito bom esse seu esclarecimento, porque isso já de fato está acontecendo. Obrigada por essa dica perfeita. Boa noite para você. Boa noite. Obrigada.